Boa noite, a paz do Senhor. Que bênção nós podemos estar aqui em família, nossa família espiritual, e começar, no domingo, porque durante a semana já começou nos grupos de vida a nossa campanha da família. Já ouvi testemunhos de que a palavra foi muito bênção, aonde foi ministrada. E hoje nós vamos aqui no primeiro domingo da campanha, e eu quero já ler com você o tema, o versículo, tema da nossa campanha, de 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 5, o versículo 10, aonde Pedro vai nos falar, nos encorajar, a nos firmarmos no Senhor. E diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Vamos falar o finalzinho ali do Ele em diante? Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Você crê nisso? Que essa palavra é para você e para a sua família? Então, nós declaramos aqui já no momento do louvor que nós vamos construir a nossa casa sobre o Senhor Jesus, que nós estamos firmados nele. E hoje nós queremos aqui colocar alguns princípios que a palavra de Deus nos dá para que a nossa família possa viver essa promessa de que vamos ser aperfeiçoados, firmados, fortificados, fundamentados no Senhor. E eu quero já ler com você um versículo, um texto de Deuteronômio. A gente vai ler alguns dos versículos de Deuteronômio. E é uma passagem bíblica que eu não sei se você já ouviu falar, mas ela é conhecida em Israel por Shema. O Shema de Israel é um versículo que em Israel é repetido várias vezes. Deuteronômio 6,4, tem aí no slide, vai dizer assim, é o 6, isso. Ouça, ó Israel. Então vamos dizer assim, vamos parafrasear. Ouça, ó famílias. O nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as de vez em quando. Não, olha ali. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando você estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-os na testa. Escreve-os nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O Shema é uma declaração de fé que os judeus fazem até hoje. Eles ainda não tiveram a revelação do Messias, que é Jesus. Eles ainda ficam aguardando um Messias vir. Mas essa palavra lhes foi dada pelo próprio Deus, através ali de Moisés. E é um chamamento para cada um de nós. Se você for ler todo o texto, você vai ver as bênçãos que Deus proferiu sobre as famílias de Israel. Mas ele começa dizendo: ouça, ó Israel. E hoje, dentro dessa palavra, eu quero conversar com você alguns princípios, que é o tema da nossa palavra, ativando a fé em nossos lares. Tem gente que muitas vezes, acho que tem o tema ali, ativando a fé em nossos lares. Às vezes a gente pensa que ativar a fé é viver uma vida religiosa. Mas não é isso que a palavra de Deus nos chama. Aqui, o chamamento de Deus é: ouça, ó Israel. E aí ele vai dizendo o que nós precisamos ouvir, o que nós precisamos viver, se nós queremos viver as promessas de Deus para a nossa família. Nós precisamos seguir esses princípios da palavra. E a primeira verdade que nós precisamos entender, se quisermos ativar uma fé verdadeira dentro da nossa casa, nós precisamos entender que Deus
deve ser o único Senhor. O versículo começa dizendo: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Vamos dizer juntos? Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não há outro. E essa é uma verdade que começa comigo e com você em nosso coração. Nós precisamos reconhecer o Senhor como o soberano da nossa vida, como aquele que vai direcionar a nossa vida, como aquele que vai guiar a nossa vida. E não pode haver no nosso coração espaço para nenhum outro Deus, nenhuma outra idolatria, nada que roube a soberania de Deus, nada que roube a glória de Deus. Essa precisa ser uma verdade que a gente precisa viver na nossa casa, se quisermos ativar a fé que vem realmente de Deus. Não uma vida religiosa, não uma vida que faz algo por obrigação, mas que faz por entendimento, porque deseja o Senhor, porque quer reconhecê-lo como único, como suficiente, como tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. O fundamento da nossa fé começa no reconhecimento de que só há um Deus. Não há outros. Não há espaço para mais outros deuses. Em Êxodo 15 diz assim: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Eu e você precisamos colocar Deus no trono da nossa casa. Quem governa a sua casa? Talvez você ache que você governe a sua casa. Mas nós precisamos pedir: Espírito Santo, governa a nossa casa. Nos dá direção como pais, nos dá direção como marido, nos dá direção como mãe, nos dá direção, Senhor, aos filhos, né? Nos dá direção de como honrar aos nossos pais, de como seguir o nosso caminho naquilo que o Senhor tem para nós. Nós precisamos reconhecer e colocar Deus em primeiro lugar. E isso começa nas pequenas atitudes. Quando eu e você, antes de tomarmos uma decisão, oramos ao Senhor. Quando nós não agimos precipitadamente, resolvendo tudo no nosso braço, da nossa forma, mas entregamos diante de Deus e perguntamos: Senhor, qual é a tua direção aqui? O que o Senhor quer nessa situação? Quando nós reconhecemos que Ele precisa governar a nossa vida, todas as outras coisas vão se encaixando no devido lugar. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O mundo vive do jeito que está. Cada dia mais difícil a convivência, cada dia mais difícil de ter esperança, porque o homem tirou Deus do centro da sua vida. Tudo governa a sua vida, os seus sentimentos governam a sua vida, as influências governam a sua vida, mas ele tirou Deus do centro. Deus quer ser o Senhor da minha e da sua casa. E isso começa comigo e com você, dizendo: reina aqui primeiro, Deus, no meu coração. Reina nas minhas vontades, reina nos meus pensamentos, reina na minha atitude, reina no meu falar. E quando nós experimentamos essa verdade de Deus, pode ter certeza que você vai encontrar ordem, que você vai encontrar direção e paz. Você quer isso para a sua família? Eu quero ordem, eu quero direção, eu quero paz. Então, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Reconheça que Ele é o Senhor. A segunda verdade que nós podemos tirar aqui desse texto de Deuteronômio, ele vai dizer assim, ó: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Vamos falar juntos. Amem o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Aqui o chamado do Shema, o chamado do Senhor para a nossa vida, para a nossa família, é: viva um amor completo de Deus.
Não viva na superficialidade. Eu amo a Deus quando me convém. Eu amo a Deus quando é do meu interesse. Não, ame ao Senhor de forma completa. Aqui diz coração. Quando a Bíblia fala do coração, ela fala o quê? Das nossas emoções, da onde saem os nossos afetos, os nossos gostos, daquilo que nos agrada. E ele chama, ame ao Senhor com todo o teu coração. Quando a Bíblia fala de alma, ela está falando daquilo que vai lá no nosso interior, da nossa identidade. E ele está nos convidando, ame ao Senhor com todo o seu ser. Não em algumas áreas, aqui eu consigo amar ao Senhor, ali já é mais difícil. Não, é em tudo. E aqui diz também, com toda a sua força, aonde nós temos gastado a nossa energia. Às vezes a gente gasta tanta energia discutindo, brigando, tentando conseguir dinheiro, não é assim? Tentando achar uma solução, quando nós deveríamos estar com todas as nossas forças, com todo o nosso tempo, com todo o nosso recurso, amando ao Senhor. E como nós podemos fazer isso na prática? É no dia a dia. Você separar tempo para Deus. É você, com todo o seu coração, dizer, Senhor, hoje o meu coração pode estar triste, mas eu vou te louvar, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis. Senhor, hoje tal situação me abalou, mas o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu guia, e eu vou permanecer, porque eu amo o Senhor. É amar ao Senhor com todo o seu ser, onde você tem investido, onde nós temos investido o nosso tempo, aonde nós temos voltado os nossos olhos, com o que temos gastado as nossas energias. Isso é algo que eu sempre me pergunto, e graças a Deus eu e o Silvano temos muito isso lá em casa, de conversar sobre isso, o que estamos fazendo está nos levando para onde? Vira e mexe a gente conversa isso. Tá, a gente está gastando energia nisso aqui, a gente está gastando recurso com isso aqui, mas isso está nos levando aonde? Porque, Deus, queridos, eu não quero, eu falo muito isso ao Senhor, gastar os meus dias com outras coisas que não seja do agrado do Senhor. Eu quero me importar com o que Ele se importa. Nós, como famílias, precisamos nos importar com o que Deus se importa. E, às vezes, nós estamos tão preocupados com o conforto da nossa casa, no que vamos ter, quando, na verdade, tudo que nós precisávamos era encontrar contentamento, gratidão no Senhor. E hoje o Senhor nos convida, ame de maneira integral e não superficial. A fé verdadeira, ela não é parcial, ela não é só por uns momentos, ela precisa ser no domingo aqui na igreja, mas na segunda-feira também na sua casa, na terça no seu trabalho, na sua faculdade. Esse é o chamado do Senhor, vivermos uma fé em todo lugar. Acho que tem até um próximo. Isso. A fé não pode estar apenas no domingo na igreja, mas ela também precisa estar durante a semana. E aí eu pergunto para você, o que você recebe aqui no domingo, você cultiva na sua casa? Não é uma acusação, é uma reflexão mesmo que nós precisamos fazer. E a terceira verdade é: seja intencional em transmitir a fé. O texto de Deuteronômio continua dizendo: ensine-as, essa palavra, com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Aqui o Senhor está dizendo no seu Shema: ouça, ó Israel, você precisa ser intencional naquilo que faz. Gente, a gente às vezes leva as coisas muito no natural, mas olha, a gente tem falado aqui sobre isso, né? Como as mídias, elas estão em busca da nossa atenção. Ela quer que os nossos olhos desejem o que eles estão propagando, divulgando. É ou não é? É assim, né? Funciona desse jeito.
as redes sociais estão de olho naquilo que você curtiu para ela te mostrar mais daquilo ali, para que você possa ter toda a sua atenção naquilo ali. E aí eles são intencionais em tudo o que fazem. E aí eu pergunto, nós temos sido intencionais em transmitir essa fé, esse amor a Deus, esse amor à palavra de Deus dentro da nossa casa? Nós precisamos ter intenção. Eu dava aula, né, antes de trabalhar onde eu trabalho. E antes mesmo de ter filhos, como eu já também dava aula na igreja, no Ministério Infantil, eu sempre tive na minha mente o seguinte: bom, o dia que eu tiver meu filho, eu sei que ele vai passar boa parte do tempo dele na escola. E é lá onde ele vai receber boa parte das influências. Então, e eu sei que eu vou trabalhar fora. Os momentos que eu tiver com ele em casa, eu vou ter a intenção de mostrar para ele que existe um Deus acima de todas as coisas. Eu vou ter a intenção de mostrar para ele que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vou ter a intenção de mostrar para ele que mais vale obedecer a Deus do que a qualquer outra pessoa, que importa mais agradar a Deus do que qualquer amigo. E mesmo antes de ter filhos, eu já tinha esse pensamento. Mas não era por causa de mim, era por causa dessa palavra que diz: ensine-as com persistência. Talvez o seu marido, ou a sua esposa, ou aquela pessoa que você ama da sua família, ainda não conheça Jesus, ainda não tem um relacionamento com Jesus, mas eu pergunto, você tem tido a intenção, tem se programado para influenciar? E isso aqui, veja bem como a palavra de Deus é linda. Ele não está dizendo assim, olha, sente com seu filho e dê um sermão nele. Está dizendo isso? Sente lá com seu marido que ainda não conhece Jesus e passe um sermão nele. É isso que está falando? Não. Ele está dizendo, ensine, converse sobre elas. Quando? No dia a dia. Olha aqui, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Ou seja, nas pequenas coisas, no dia a dia, na rotina da casa. É isso que eu e você precisamos fazer para que as nossas famílias experimentem da transformação e da restauração que só Deus tem. Com certeza, se eu fosse perguntar aqui quem tem algum tipo de conflito em casa, todos nós íamos levantar a mão em alguma coisa. Talvez seja um conflito na área financeira, talvez esteja em conflito com um irmão, talvez esteja em conflito no próprio casamento, ou no relacionamento com os pais. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa, que a palavra de Deus me diz, que para Deus não há impossíveis, e que o desejo dele é que eu e você vivamos na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós precisamos nos levantar e viver esse Shema de Deus, ouvir essa voz do Senhor, que nos chama a, no dia a dia, nas pequenas coisas, transmitir essa fé e essa palavra. Agora eu lhe pergunto, a boca fala do que o coração está? Isso não é um ditado, é um versículo bíblico. A Bíblia vai dizer que o homem bom, do seu bom tesouro, que é o seu coração, tira as boas coisas. Então nós precisamos nos encher dessa palavra e dessa fé, para que essa fé seja transmitida de forma intencional e também de forma natural. Eu gosto de um versículo que há muitos anos atrás alguém me chamou a atenção numa pregação como essa, dizendo assim, você lê lá, começa a ler o livro de Provérbios, e em Provérbios o rei Salomão ele vai dizer assim, quando eu era pequeno, a minha mãe ia pelo caminho me ensinando as verdades, os conselhos. E ali a gente vê um homem tão sábio, ele diz que ele começou ainda pequeno, nas pequenas coisas. Então nós podemos e devemos, no nosso dia a dia, demonstrar a fé que temos em Cristo. Então, quando as coisas estão difíceis na sua casa, ao invés de você ficar reclamando que está tudo muito difícil, comece a dizer,
puxa vida, estamos passando essa luta, mas eu creio que em Deus nós vamos sair dela. Eu creio que nós vamos conseguir vencer. Puxa, hoje o salário ainda está pequeno, mas eu creio que Deus vai abençoar os nossos recursos e nós vamos multiplicá-los. Deus, de alguma forma, vai prover. E eu posso dizer para você que eu cresci dessa forma, ouvindo isso e vivendo isso com os meus pais. E hoje eu e meus irmãos seguimos a Cristo, não porque nos foi transmitido uma religião, mas porque nos foi, com intenção, transmitido fé. E fé na coisa certa, porque tem gente que tem fé no dinheiro. Né? Tem gente que tem fé na sua competência. Não, é fé naquele que pode mudar todas as coisas. Eu e você precisamos ter esse entendimento e ser intencionais na nossa casa, nos nossos relacionamentos. Eu vou parar para conversar com o meu filho. E sabe, até mesmo na hora de disciplinar lá em casa, era na palavra também. Sentava e dizia assim, isso aqui está de acordo com o que a Bíblia diz ou não? Aqui nessa casa, nós seguimos os princípios de Deus. No nosso casamento não é diferente. Quando começava a ter muito desacordo, peraí, vamos voltar aqui. Isso aqui está certo ou não? É isso que Deus tem para nós aqui? Desentendimento, tristeza? Não. Então vamos ver aonde que a gente pode acertar. Porque se não é de Deus, a gente não quer dentro da nossa casa. Então nós precisamos ser intencionais naquilo que conversamos, nas pequenas coisas, né? Assim como minha mãe, meu pai fazia, eu repeti com o meu filho. E hoje, meu filho ama a palavra do Senhor, ama a igreja de Jesus. Por quê? Porque nós decidimos obedecer ao chamado de Deus. E era pelo caminho, né? Era vindo da escola. Olha que lindo o pássaro que Deus fez. Olha lá. Olha, você sabia que a Bíblia diz que como Deus cuida desses passarinhos, Ele cuida de nós também? Era nas pequenas coisas, até nos desenhos que eu não queria que ele visse. Muitas vezes eu ligava, aí estava lá, criança bota no que tem e vai vendo, né? Eu dizia assim, mas nossa, esse menino aí fala assim com a mãe dele? Mas nossa, esse menino pode fazer isso aí? Ele está mentindo. E quando eu via, já não estava mais. Vamos ver outro desenho? Porque esse aí não está muito legal. Então, você precisa ser intencional. Até hoje, né? O meu filho já tem 21 anos e nós continuamos sendo intencionais. Quantas vezes já saímos com ele com a Vitória, com a intenção não de comer um lanche, mas de passar um tempo com eles e ouvir o coração deles e aconselhá-los com a nossa vivência, aconselhá-los na palavra de Deus. Então, seja intencional com a sua família. Deus vai honrar a sua casa. E olha só, é tão literal isso para Israel, o Shema de Deus, que eles fizeram. Põe ali, acho que é o próximo. Você sabe o que é isso aqui? Ó, se você for na minha casa, tem. Eu esqueci de trazer um. Eu ia trazer na mão. O mezuzá. Lá em Israel, eles colocam uns trechinhos da Torá dentro desse... É um suportezinho de metal, né? E eles colocam na porta, no batente da porta, umbral, como você queira chamar, né? Acho que hoje em dia é batente, né? Da porta ali, e eles têm na entrada da casa, para que eles se lembrem do Shema do Senhor, de obedecer a palavra do Senhor. E aqui é o tefilim, são duas caixinhas que vêm aqui e vem também na mão, mas na mão é no mesmo lado do coração. Então, essas cordinhas aqui são de couro. Elas vêm daqui para cá, simbolizando o versículo que a gente leu ali, ó, que ele diz assim no final, deixa eu pegar ali o finalzinho lá, onde diz assim, ó, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-os na testa. O povo de Israel era muito ensinado pela própria palavra de Deus a ter memoriais, a levantar símbolos, vamos dizer assim, que os lembrassem, não símbolos que eles pudessem adorar, não era isso, mas que eles pudessem se lembrar daquilo que Deus fez ou daquilo que Deus queria que eles fizessem. Por isso eles fizeram assim, eles literalmente colocam, se eu não me engano, é quando o menino faz o Shabat ali,
aos 12, 13 anos, e eles começam a usar aquilo ali para se lembrar. Ali também tem 4 trechos da Torá, que é o Antigo Testamento, ali o Pentateuco, desculpa, de Moisés, e eles entram ali, aqui, ó, na mente e no coração. E aí eu lembrei, quando eu vi essa cena, né, de quando nós éramos criança. A Leide vai lembrar, né, Leide? O bom cristão tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mente e no coração. Então, é isso. Eu preciso andar com aquilo ali como um judeu? Não, eu tenho na minha casa o mezuzá porque eu acho bonito, porque me faz mesmo lembrar que a nossa casa serve ao Senhor. Mas o princípio que Deus está nos chamando é a sua palavra precisa estar nas portas da nossa casa. A sua palavra precisa estar na nossa mente e no nosso coração. Precisa estar nas nossas mãos para que a gente possa partilhar dessa palavra também. Então, Deus nos chama a viver tudo aquilo que só Ele tem para a nossa família. Eu não quero, queridos, viver nada que Deus não tenha para a minha família. Eu só quero viver aquilo que Deus tem. Por isso, quando eu vejo o inimigo se levantar, eu também me levanto em oração, porque eu sei que o que Deus tem para mim é muito maior do que qualquer inimigo que se levanta. Então, você e eu precisamos colocar essa fé em prática. Aí a outra frase que eu coloquei ali, põe para mim, por favor. A fé não pode ser apenas um discurso no lar, ela precisa ser uma cultura na nossa família. Uma vez eu conversei com a Day, ela é psicóloga, ela esteve até aqui uma vez falando com as mulheres, e foi bem numa época que estava vendo muito suicídio também, mas estava muito tendo adolescentes se retalhando e tal, se mutilando, e ela falou assim, sabe qual é o grande problema, Keila? É que os adolescentes estão em crise, porque os seus pais falam uma coisa, mas eles vivem outras. Os mesmos pais que dizem que não é para eles xingarem, é os que estão xingando. Os mesmos pais que dizem que eles devem honrar a eles, é o que está desonrando a mãe dentro de casa, traindo. A mesma família que diz que tem que se importar, que tem que colaborar, é aquele que está ausente dentro de casa. Então há um abismo muito grande entre o que as pessoas dizem e o que elas fazem. E nós precisamos diminuir esse discurso. E eu nunca esqueci isso que ela falou. Eu não quero viver um discurso. Eu quero viver uma prática da palavra do Senhor. E aí eu te pergunto, quais são os desafios para você viver e ativar essa fé na sua casa? Talvez sejam as distrações. As redes sociais, de fato, elas são uma bênção para a divulgação do Evangelho, são uma bênção para mim, por exemplo, que tenho amigos, muitos amigos no Rio. Eu acompanho, que lindo poder acompanhar o crescimento das minhas amigas de infância. Eu, quando chego lá, né, Leide, conheço todo mundo por causa da internet. Eu sei, esse é filho de fulano, esse é filho... E eu me alegro em ver o crescimento espiritual deles. E os parentes, poder nos comunicar, mas isso não pode se tornar uma distração na nossa casa, onde a gente não tem tempo nem de conversar. Lá em casa a gente tem um combinado, na mesa não tem o celular. Não fica conversando, na hora do almoço é a hora do almoço, na hora da janta é a hora da janta, não é para ficar no celular. A não ser que você tenha algo muito urgente de alguém no hospital ou coisa parecida, você deixa o celular ali do lado para, por acaso, ele tocar. Mas, fora isso, não tem porquê. E nós estamos vendo uma geração crescendo, olhando para nós, e nós estamos com a cara no celular o tempo todo. Nós precisamos cuidar com as rotinas de correria da nossa casa, que nos rouba o tempo de olharmos uns para os outros, de nos importarmos uns para os outros. Nós precisamos cuidar com as distrações, que, como eu falei aqui, roubam a nossa energia. Nós precisamos cuidar com a ignorância da palavra de Deus. Então, eu preciso me dedicar a ler essa palavra. Pastora, mas eu ainda não entendo. Pegue trechos que você entenda. Pegue trechos para você ler com a sua família. Aqui diz, quando se deitar, quando levantar. Então, o René, antes mesmo dele ler, todos os dias, à noite, eu ia e lia alguma historinha para ele de criança, da Bíblia, ensinava alguma lição.
da palavra de Deus, orava e ele dormia. Quando ele aprendeu a ler, o primeiro livro que eu dei a ele foi uma Bíblia infantil. E todos os anos ele ganhava uma outra Bíblia infantil. Então ele não ama a palavra de Deus simplesmente por amar. Nós tivemos a intenção que ele amasse a palavra de Deus. Então, ao invés de você deixar ver o teu filho o que quer na TV, escolha o que ele vai ver e coloca lá. Olha que legal isso aqui, senta para ver. Na minha época não tinha YouTube, como tem hoje, mas tinha todos os DVDs do Diante do Trono infantil. Tinha Fernandinho, que ele gostava, e a gente colocava para ele assistir, e ele cantava lá na frente do Fernandinho, dançava, pulava. Então, nós precisamos cuidar com as nossas rotinas, de não ter tempo, de deixar que o inimigo influencie a nossa casa. Quem você está deixando influenciar a sua casa e a sua vida? Quem você está deixando influenciar a sua cultura? Às vezes, muitas vezes, falta até mesmo a nossa indisciplina e a nossa inconstância. A gente começa as coisas, mas a gente para. A gente começa orando todo dia com o filho, mas vai deixando para lá por causa do cansaço, da correria. Mas eu lhe pergunto, será que 5 minutinhos com o nosso filho não vale mais do que qualquer 5 minutinhos a mais de sono? Será que não podemos parar por um instante e ouvir o outro? E ouvir o que a tua esposa tem a dizer, ouvir o que o teu esposo tem a dizer? Tantos conflitos, a gente que lida com famílias, a gente percebe que quantos conflitos seriam resolvidos por uma simples conversa, por um simples ouvir o coração do outro. Porque aí a mulher já não aguenta mais, está irritada, porque não para, não é ouvir só do falar, mas é ouvir o que ela está sentindo. É o homem que vem estressado da correria, do cansaço, da responsabilidade, e a mulher muitas vezes também não tem a sabedoria de parar e ouvir tudo o que passa na cabeça dele, já que a maioria às vezes também tem até dificuldade de expressar. Então nós precisamos começar. Se você já não começou, comece. Se já começou, persevere a ativar a fé nas nossas casas. Amém? O Espírito Santo nos capacita a vencer cada um dos obstáculos. Não vai ser essas coisas que eu citei aqui, não vai ser a internet, não vai ser a falta de tempo, não vai ser a nossa indisciplina que vai nos impedir de vivermos a palavra e as bênçãos do Senhor para a nossa casa. Levante a sua mão e diga assim: eu sei que Deus tem o melhor para a minha casa, para a minha família. Você crê nessa verdade? Eu creio, com certeza. Então, eu vou te falar algo prático aqui. Escolha diariamente. Não é no domingo, tá, gente? Diariamente. Ouvir e não só ouvir. O chamar de Deus é ouça e pratique. Escolha ouvir e obedecer aos princípios de Deus. Não fique preocupado em seguir regras de uma religião. Siga princípios bíblicos. Crie momentos intencionais de fé em tua casa. Então, eu quero... A Vitória, pega para mim ali. Eu quero assim, vou dar para... vai ser por família, não é por pessoa. Eu fiz ali, peguei ali de uma outra ministração, o Salmo 91. Todo mundo já ouviu falar no Salmo 91. Tem gente que tem até aberto em casa assim, Mas eu não quero que você tenha aberto o Salmo 91, eu quero que você viva o Salmo 91, porque ele aberto não faz diferença nenhuma. A diferença faz em você viver. E ali não está o Salmo 91 especificamente como está na Bíblia, ele está em forma de oração. Então, me dá um aqui, Vicky, só para me te explicar. Ele está em forma de oração, então ele vai dizer assim, nós habitamos no abrigo do Altíssimo e descansamos à sombra do Todo-Poderoso. Então podemos dizer ao Senhor, tu és o nosso refúgio e fortaleza, o nosso Deus em quem confiamos. E aí vai. Então, eu quero dar esse um por família. E aí eu estou dizendo para você assim, que você tem que ter a intenção, não é? Então, eu quero te encorajar, no mínimo. O ideal é que você faça isso aqui com a sua família todo dia. Mas talvez o seu filho faça faculdade à noite, ou o marido trabalhe à noite, não sei. Mas então escolha um dia na semana.
Não, um dia na semana nós vamos nos reunir e nós vamos orar juntos esse salmo. Você pode ler mesmo, literalmente, e proclamar ele dentro da sua casa. Mas eu gostaria que você fizesse isso com fé, falando assim, mas Deus, aqui acho que ainda não estão todos descansando na sombra do Altíssimo, né? Acho que tem um pessoal aí meio querendo ficar na treva. Proclama essa verdade. Declara, não, vai ser isso aqui em nome de Jesus. Nós habitamos no abrigo do Altíssimo, sim, nós descansamos à sombra do Onipotente. Coloca lá um louvor, coloca lá uma música de Deus. Para de deixar qualquer coisa entrar na sua casa. Né? Às vezes eu brincava com algumas mulheres que falavam que estavam sempre com muitos ciúmes. Eu falava, mas, meu Deus, você só ouve música que fala de traição, não sei o quê. Como você não vai estar com ciúme? A música só fala disso, de dor, né? de chifre. Então, você vai ficar achando que teu marido está toda hora aprontando contigo. Mas aí outras, às vezes, com desejos também, porque, né, antigamente isso era coisa de homem, hoje em dia não é não. Né? As mulheres também estão aprontando. E aí, você vai conversar com a pessoa, ela só ouve coisas disso, de sensualidade, de sexualidade. A vida gira em torno de coisas sexuais. Que é isso, gente? Deus tem muito mais que isso. O sexo é uma bênção para viver dentro do casamento. Mas a vida não é só isso. E eu quero, né, pedir que um representante aí de cada família fica de pé. E aí a Vicky vai ajudar a distribuir aí. Já leva o seu, amor, que não tem lá em casa. Seu Ercílio pega também, seu Ercílio. Não, é só para ela ver quem que precisa, né? Débora também, ó, representante da casa dela. O rapaz ali já se prontificou, então tá certo. Isso aí. Rosane leva já o do Felipe, porque você encontra eles primeiro que eu. Ali o seu Juan, aqui ele vai pegar. Ali o Anderson e a Beth. Faltou? Pode dar o nosso, que eu depois pego lá. Não, o pai dele pegou, não. Seu Juan não está com papel na mão lá, não. Faltou quem? A Mari? A Mari mora ali com eles, né? Mais alguém ficou sem? Não? Todos pegaram? Se alguém ficou sem e quiser pegar, eu consigo mais. É que eu só imprimi esse, mas eu tenho mais em casa. Tá bom? Então, você pega, lê essa palavra na tua casa, seja intencional. E outra coisa prática, né? Seja o exemplo. Pastora, preciso ser perfeito para o meu marido, para a minha esposa, para os meus filhos, para os meus pais? Não. Mas se você já começar se arrependendo, já é muita coisa. Se você começar conseguindo admitir que precisa mudar em algumas coisas, já está ótimo, porque é isso que a Bíblia fala, que Deus ele se alegra e que se ele se volta para quem tem um coração quebrantado e contrito. Ele resiste ao soberbo, aquele que acha que não precisa mudar, aquele que acha que faz tudo certo, mas a Bíblia diz que ele dá graça aos humildes. Então, coloque, né, a palavra de Deus em prática na sua vida. Seja um exemplo para seus filhos. Marque a sua casa com a presença de Deus. Por exemplo, aí, essa folhinha, você pode até também, sabia, colocar lá numa moldurazinha de porta-retrato grande, pendurar em algum lugar para estar visível ali, né, para você não perder. Minha mãe tem sempre, né, mãe? Tem um que ela só vai trocando a moldura. Ela troca a folhinha de dentro da moldura, conforme os versículos que ela quer daquele mês, daquele tempo. Né? Lá em casa, se você chegar,
não tem como não saber que nós servimos a Deus, porque tem versículo pela casa inteira, tem alguma coisa, a pessoa vai olhar e vai pensar, mas esse povo aqui é crente. Por quê? Porque nós cremos que aquilo que a gente vê também gera um ambiente de fé. Não adianta eu falar para o meu filho ora, e ele nunca me vê orando. Não adianta eu dizer para o meu esposo, não confia que Deus vai abrir a porta, e eu viver desesperada pelos cantos, chorando, preocupada como será o amanhã. Então, nós precisamos gerar um ambiente de fé na nossa casa, amém? Eu vou pedir para o pessoal do louvor vir aqui, e nós vamos cantar a nossa música, que vai ser o tema aí dessa nossa campanha. Tirou o slide? Tinha mais um lá, no finalzinho, não botei? Não? Tem mais um, né? Abre ali que eu... Então, vamos ficar de pé. Se quisermos ver uma geração aperfeiçoada, você quer ver a sua geração aperfeiçoada? Eu quero. Fortificada e fundamentada, nós precisamos reconhecer a Deus como o único Senhor, amá-lo integralmente e transmitir a nossa fé com intencionalidade. Eu creio que Deus está dando a oportunidade a você que está aqui nessa noite de mudar a história da sua geração. Talvez lá dos seus avós fizeram escolhas erradas que você colhe as consequências até hoje. Porque aquilo que o outro planta, muitas vezes a gente colhe porque está ali, né, no mesmo campo. Foi a mesma herança de família que recebemos. Mas nós podemos mudar a nossa semeadura. Nós podemos gerar um ambiente de fé na nossa casa. E acabar com todo o espírito de divórcio. E acabar com todo o espírito de rebelião. Por causa de uma atitude nossa. De ouvir a Deus. De amá-lo sobre todas as coisas. Amém? Vamos cantar essa canção, vai ter a letra ali, e que você declare e confesse a verdade, em nome de Jesus. Impedir os ventos contrários, as tribulações deste mundo aqui. Mas sei que em Jesus o meu lar vai resistir. Sei que em Jesus o meu lar vai resistir. Uma aliança eu tenho com Deus, meu Senhor. Vou obedecer sua palavra em amor. Minha família nas mãos do Eterno, o meu Criador, fiel protetor. Oh, você crê nessa verdade? Você pode dizer: eu tenho uma aliança com Deus, eu vou viver essa verdade na minha casa, na minha família, em nome de Jesus. Aleluia! Sobre a rocha eu decidi, a minha casa vou construir. Não posso impedir os ventos contrários, as tribulações deste mundo aqui. Mas sei que em
Jesus, o meu lar vai resistir. Sei que em Jesus o meu lar vai resistir. Uma aliança eu tenho com Deus, meu Senhor. Diga, eu vou obedecer tua palavra em amor. Minha família está nas mãos do Eterno, o meu Criador, fiel protetor. Vamos declarar uma aliança. Uma aliança eu tenho com Deus, meu Senhor. Vou obedecer sua palavra em amor. Minha família está nas mãos do Eterno, o meu Criador, fiel protetor. Aleluia! Levante as suas mãos. Vamos orar, Pai. Nós cremos nessa verdade, que nossa família está nas tuas mãos, Senhor. Nós queremos aqui, Senhor, fazer uma aliança contigo, de que ouviremos a tua palavra, que obedeceremos a tua palavra, Senhor, porque Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela traz vida, ela traz restauração para as nossas casas. E eu oro aqui, Senhor, para que no nome de Jesus, cada família aqui faça uma aliança contigo. Oh Deus, diga um coração sincero de dizer: Senhor, eu quero ter o Senhor como meu único Salvador. Eu quero amá-lo de todo o meu coração. Eu quero ser intencional em viver o teu evangelho e transmitir essa fé. Pai, eu oro para que no nome de Jesus, tudo aquilo que tem se levantado contra as famílias, trazendo confusão, trazendo discórdia, trazendo desentendimento, falta de perdão, que seja repreendido em nome de Jesus. Que o Senhor coloque ordem nas casas, que pais amem seus filhos, que filhos honrem seus pais, que maridos honrem as suas esposas, que esposas honrem os seus maridos, que as nossas casas sejam ambientes de paz, que as nossas casas sejam ambientes de fé, que mesmo, Senhor, que haja lutas, nós possamos descansar no Senhor, possamos usar as armas espirituais da palavra, da adoração, do jejum, da oração, mas confiante de que a nossa família está nas tuas mãos, Pai. Nós abençoamos cada família reunida aqui, nós abençoamos as famílias para uma semana de paz, nós abençoamos para que nos grupos de vida outras famílias sejam impactadas pelo Senhor. Nós oramos, Pai, para que no nome de Jesus, durante todo esse mês, nós possamos ter uma mudança dentro da nossa casa. Espírito Santo, lembra cada família de colocar em prática essa palavra no seu dia a dia, que cada um possa tirar um tempo e proclamar, Senhor, as tuas verdades dentro de casa, Pai. Nós cremos e te agradecemos, porque o Senhor direciona a nossa vida no poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.